Pessoal, crianças brasileiras passam em média 9 horas por dia em frente às telas, mais do que dormem. E durante boa parte desse tempo, elas estão em plataformas que foram projetadas por engenheiros de comportamento, com algoritmos que sabem exatamente como manter um adulto colado numa tela. Imagine o que fazem com uma criança de 10 anos. O ECA de 1990 é uma lei extraordinária. Só que ele foi escrito antes do TikTok, antes das loot box, antes do sistema de recomendação que empurram conteúdo de automutilação para adolescentes em crise. As plataformas sabiam disso e operaram durante anos num vácuo legal confortável. Esse vácuo acabou. A Lei 15.211 de 2025, o ECA Digital, foi sancionada em setembro de 2025 e entrou em vigor em 17 de março de 2026. A gente vai ver o que essa lei exige das plataformas, o que ela proíbe de forma explícita e o que muda, na prática, para famílias e para quem trabalha com direito. O ECA Digital não substitui o ECA original. Ele complementa, levando os princípios de proteção integral que já estavam na Lei 8.069 de 90 para o ambiente online. A lógica é a mesma. Proteção prioritária, melhor interesse da criança. Responsabilidade compartilhada entre família, Estado e sociedade. O que muda é o campo de aplicação. O artigo 1º da lei é direto. Ela se aplica a todo produto ou serviço de tecnologia de informação direcionado a crianças e adolescentes no Brasil, ou de acesso provável por eles, independentemente de onde a empresa está sediada. Ou seja, não importa se o servidor fica nos Estados Unidos ou na Irlanda. Se o produto chega a crianças brasileiras, a lei alcança. E o que é acesso provável? A lei define 3 critérios no parágrafo único do artigo 1º. Primeiro, suficiente probabilidade de uso e atratividade do produto por crianças e adolescentes. Segundo, considerável facilidade de acesso. Terceiro, significativo grau de risco à privacidade, à segurança ou ao desenvolvimento biopsicossocial, especialmente em plataformas de interação social e compartilhamento de informações em larga escala. Não precisa ser um aplicativo voltado explicitamente ao público infantil. Se uma criança consegue acessar com facilidade e o risco de dano existe, a lei incide. Isso não surgiu do nada. A Constituição Federal, no artigo 227, já estabelecia que crianças e adolescentes têm prioridade absoluta. O ECA de 1990 reforçou a proteção integral. O Marco Civil da Internet, de 2014, garantiu privacidade e transparência no uso de dados. A LGPD, de 2018, determinou que dados de crianças seguem ao melhor interesse delas. O ECA Digital é o próximo passo dessa caminhada. Ele pega tudo o que já existia e coloca regras firmes para o ambiente digital. Alguns conceitos que a lei define no artigo 2º vão aparecer bastante em provas e processos. Perfilamento, caixa de recompensa, supervisão parental, monetização e impulsionamento. A gente vai destrinchar os mais importantes já na próxima sessão. Agora que a gente já sabe quem está no escopo da lei, vamos ver o que exatamente ela proíbe e o que ela obriga. E aqui a lei é bastante específica. Não é aquele tipo de legislação que fala em boas práticas e deixa tudo em aberto. Começa com a verificação de idade. O artigo 9º veda a autodeclaração. Aquela caixinha, confirmo que tenho mais de 18 anos, não serve mais. As plataformas precisam adotar mecanismos confiáveis de verificação a cada acesso a conteúdo impróprio para menores. E o artigo 24 vai além. Crianças e adolescentes de até 16 anos só podem ter conta em rede social se essa conta estiver vinculada ao usuário ou à conta de um responsável legal. Não é sugestão, é obrigação. Na ausência desse vínculo, a plataforma não pode nem permitir que a conta altere as configurações de supervisão parental para um nível menos protetivo. Sobre perfilamento para publicidade, o artigo 26 é explícito e não deixa margem. É vedada a criação de perfis comportamentais de crianças e adolescentes para fins de direcionamento de publicidade comercial. Isso inclui dados coletados no próprio processo de verificação de idade, ou seja, a plataforma não pode usar a informação de que aquele usuário é menor para paradoxalmente direcionar anúncios a ele. O artigo 22 vai um pouco mais longe e proíbe também o uso de análise emocional, realidade aumentada, realidade estendida
e realidade virtual para esse fim. Tecnicamente são vetos diferentes, mas a lógica é a mesma. Criança não é target publicitário. As loot box merecem atenção especial, especialmente para quem trabalha com direito do consumidor ou atua na área de games. O artigo 20 veda a caixa de recompensa em jogos eletrônicos direcionados a crianças e adolescentes ou de acesso provável por eles. A definição está no artigo 2º, inciso 4º. É a funcionalidade que permite ao jogador adquirir, mediante pagamento, itens virtuais consumíveis ou vantagens aleatórias, sem conhecimento prévio de seu conteúdo ou garantia da sua efetiva utilidade. Na prática, é um mecanismo que reproduz a lógica do jogo de azar dentro de um videogame. A lei simplesmente proíbe isso para o público infanto-juvenil, sem exceção, sem gradação. A proteção por padrão está no artigo 7º, e esse é um dos pontos que mais vai impactar o design de produtos das plataformas. Desde a concepção, o produto precisa operar com a configuração mais protetiva disponível em relação à privacidade e aos dados pessoais. A inversão lógica aqui é importante. Não é o usuário que precisa ativar a proteção. A proteção já vem ativada. Se a plataforma quiser operar uma configuração menos protetiva, ela precisa disponibilizar informações claras e acessíveis para que a escolha seja informada. O ônus é da plataforma, não da criança ou do responsável. O artigo 29 trata da remoção de conteúdo, e aqui a lei quebra com uma lógica que figurou por muito tempo no Marco Civil. A plataforma não precisa esperar a ordem judicial para retirar conteúdo que viola direitos de criança. Basta a notificação da vítima dos seus representantes, do Ministério Público ou de entidades da defesa dos direitos infantos-juvenis. A notificação precisa identificar tecnicamente o conteúdo e o autor da notificação. Denúncia anônima não vale, mas cumprido esse requisito, a retirada é obrigatória e imediata. Conteúdo jornalístico e submetido a controle editorial fica fora desse regime, segundo o parágrafo 4º do mesmo artigo. O artigo 17, parágrafo 4º, inciso 2, proíbe, como configuração padrão das ferramentas de supervisão parental, funcionalidades que aumentam, sustentam ou estendem artificialmente o uso do produto por crianças e adolescentes. Reprodução automática de mídia, notificações compulsivas, recompensas pelo tempo de uso, tudo isso está vedado como padrão. E o artigo 8º, inciso 4º, reforça: desde a concepção, as plataformas devem adotar por padrão configurações que evitem o uso compulsivo. São exatamente as ferramentas que os engenheiros de produtos das grandes plataformas desenvolveram para maximizar engajamento, e que pesquisas associam a padrões de uso compulsivo em adolescentes. Por fim, o artigo 31 impõe transparência. Plataformas com mais de 1 milhão de usuários infantos-juvenis registrados no Brasil precisam publicar relatórios semestrais em português, com informações sobre denúncias recebidas, moderação de conteúdo e medidas adotadas para a proteção de dados. Pesquisadores de instituições acadêmicas e jornalísticas também têm direito de acesso gratuito a dados necessários para estudar os impactos dessas plataformas no desenvolvimento de crianças e adolescentes. Tudo isso soa bem no papel, mas o que acontece quando a plataforma descumpre? É aqui que a lei mostra os dentes. O artigo 35 lista as penalidades em ordem crescente de gravidade. Advertência com prazo de até 30 dias para adoção de medidas corretivas, multa de até 10% no faturamento do grupo econômico no Brasil no último exercício, limitada a 50 milhões por infração, suspensão temporária das atividades e, no caso mais grave, proibição definitiva de funcionar no país. A divisão de competências é um ponto que advogados precisam ter claro. As penalidades dos incisos 1 e 2, advertência e multa, são aplicadas pela autoridade administrativa autônoma. A lei não nomeia a ANPD. Foi o decreto 12.622 de 2025 que atribuiu essa função a ela, com a nova estrutura reforçada pelos atos do Executivo em março de 2026. Suspensão temporária e proibição definitiva passam pelo Poder Judiciário, conforme o parágrafo 5º do artigo 35. Empresa estrangeira não escapa usando a estrutura societária como escudo. O parágrafo 2º do artigo 35 estabelece responsabilidade solidária da filial, sucursal, escritório ou estabelecimento situado no Brasil pelo pagamento da multa. Se o Instagram descumpre a lei,
A Meta Brasil responde junto. O processo de apuração segue as regras do ECA de 1990 para infrações administrativas, segundo o parágrafo 3º do artigo 35. Para quem trabalha na área, isso significa que o rito já tem alguma familiaridade doutrinária e jurisprudencial, embora a aplicação ao ambiente digital seja inteiramente nova. O ECA digital não criou direitos novos. Ele pegou direitos que já existiam desde 1990, desde a Constituição, e finalmente colocou obrigações concretas para quem opera no ambiente digital. Perfilamento proibido, loot boxes vedadas, verificação de idade real, proteção por padrão, tudo isso já deveria ser realidade há anos. A lei chegou atrasada, mas chegou com um dente. O desafio prático para vocês é o seguinte: peguem as plataformas que vocês usam no dia a dia e identifiquem qual dessas obrigações elas ainda estão em desconformidade. Reprodução automática ainda ativa por padrão? Contas de menor sem vínculo com o responsável? Isso já é descumprimento da lei. Se vocês quiserem aprofundar o estudo, tem um artigo completo sobre o ECA Digital aqui no direitonovo.com. Se gostaram do vídeo, deixem um like e se inscrevam no canal. Um abraço e até a próxima.